Olá pessoal, continuando nossos estudos de morfologia e anatomia vegetal, hoje começando nos órgãos, né, da morfoanatomia da raiz, ou seja, a estrutura interna e externa da raiz, coisas que a gente consegue ver no nosso dia a dia, né, diferente dos tecidos. Então, começando, a primeira coisa a gente tem que entender o que é a raiz, né? Quando a gente pega uma planta terrestre, né, comum, nós temos a copa, que é a parte aérea, que representa os galhos e as folhas, e temos a rizosfera, que é toda a parte interna, toda a parte que está dentro do solo. E só para a gente ter uma noção, essa rizosfera, toda essa esfera ao redor onde temos raízes, apresenta área de 4 a 7 vezes maior que a copa da árvore. E essa rizosfera, além das raízes, nós vamos ter o solo, água, ar, vamos ter micro-organismos, né, vírus, bactérias, arqueas, fungos, pode ter algumas algas também, em alguns casos, vermes, muitas coisas ocorrem, muitos processos bioquímicos ocorrem na rizosfera. Quanto à raiz, ela é a primeira estrutura a emergir da semente, né? Porque a semente, na hora que está crescendo, germinando, o bebê planta está absorvendo nutrientes que tem ali na reserva, mas precisa produzir. Ela precisa retirar água, especialmente do solo. Então, a primeira estrutura é a raiz, tá? Quais são as funções que a raiz exerce na planta? Primeiro, a fixação, vai se fixar no substrato, a absorção tanto de água quanto nutrientes, a condução, né, porque água e nutrientes vão entrar por ela e será conduzido para o caule e o resto da planta, armazenamento, que nem uma cenoura, que nem uma mandioca, e biossíntese, né, no local de produção de hormônios, como auxinas e metabólitos secundários. Temos dois sistemas de raízes, o sistema fasciculado e o sistema pivotante. O sistema fasciculado é aquele que não existe uma raiz central. Na verdade, surge uma raiz central, principal, mas ela degenera e fica as raízes secundárias, que é o tipo cabeleira igual da grama, tá? Que é exclusivo das monocotiledôneas. E temos o estilo pivotante, chamado de axial, ou seja, axial axis. Tem o eixo, a raiz principal, e desse eixo saem as raízes secundárias. E observando a morfologia externa da raiz, ela tem 4 zonas, ou áreas, ou regiões, e a coifa. Então, tanto a ponta da raiz quanto a ponta do caule, nós temos tecido meristemático, né? Zona com alta atividade mitótica, muita divisão celular, porque ela está sempre crescendo. No caso da raiz, ela tem a coifa, como se fosse uma capinha de células e mucilagem que protege o meristema contra choque mecânico com o próprio solo. Então, conforme vai crescendo, para essas células meristemáticas, que são embrionárias, muito delicadas, não sofrerem injúrias, a coifa protege ela. Logo após, nós temos uma zona lisa, né, a zona de alongamento, onde essas células que se dividiram vão alongar. Acima temos a zona pilífera, que é a zona de pelos absorventes, a zona de absorção de água e de nutrientes. Logo acima, a zona suberosa, ou a zona de ramificação, de onde partem as raízes secundárias. E cada raiz secundária tem essa mesma estrutura, essas 4 partes da raiz principal. Tá? Então, observando aqui, ó, vindo para o sistema apical da raiz, a ponta, então nós vamos ter essa parte vermelha, que é o promeristema, são células embrionárias, e que a partir dela ela vai surgir os meristemas primários, ou seja, procâmbio, meristema fundamental e protoderme. E toda essa região aqui é a coifa, que a gente pode observar aqui em microscopia. Olha a coifa, nós temos células maiores, tá? Que é para proteção de toda essa região meristemática. Aqui temos o promeristema, que são células totalmente embrionárias, e aqui já consigo ver uma diferenciação do procâmbio, que dá origem ao xilema e floema, aqui o protoderme, que vai dar origem à epiderme, e o resto que está preenchendo meristema fundamental, que dará origem ao parênquima e aos tecidos de sustentação, certo? Observando com mais detalhes, a gente vê que essa região, olha a diferença do tamanho celular aqui da coifa e da região meristemática. São células muito pequenininhas, olha quantos núcleos, com alta atividade mitótica, né? Células pequenas. Então, ó, a coifa serve para proteger a zona meristemática. Essa coifa produz um mucigel que vai lubrificando o solo, conforme a raiz vai crescendo, para ela passar e não sofrer injúrias, não se machucar com os grãos do solo. E ela apresenta o gravitropismo. É na coifa que as células apresentam estatólitos, né, que são grandes amiloplastos, né, plastídeos contendo amido, numa região central chamada columela, que por gravidade vai para baixo e ela dá direcionamento do crescimento, né, essa parte hormonal. Essa parte de tropismo será melhor estudada na disciplina de fisiologia vegetal. Quanto ao promeristema, que é a origem de todos os meristemas primários, se eu consigo mostrar aqui para vocês o procâmbio, o fundamental e a protoderme,
ele tem dois padrões de organização. O padrão fechado, né, que é tudo organizado, a gente observar, ó, desse meristema já saem linhas delimitadas, então é o padrão fechado, e tem o padrão aberto. No próximo slide vai ser melhor visto, onde você não tem uma organização. E tem regiões, tem o cilindro vascular, que é a parte central, o córtex e a coifa. Tudo isso aqui vai fazer parte do promeristema. Observando aqui, ó, nós temos o padrão fechado, então, ó, coifa, aqui nós temos o promeristema, aqui surgiu o procâmbio, meristema fundamental e protoderme. E aqui você vê que dessa região central do promeristema saem linhas, né? Ó, tudo organizado, fileiras de células. Então esse é o padrão fechado. O padrão aberto é esse aqui. Você não tem uma organização, tá vendo que é tudo espalhado? E vai surgindo os meristemas fundamentais. Olhando uma raiz cortada internamente, ela vai ter a epiderme, logo depois o córtex, o parênquima cortical de preenchimento, a endoderme, que é uma região que delimita, tá, a zona de preenchimento, é parênquima ainda, o periciclo aqui de amarelo, o xilema interno, e em cada eixo do xilema você vai ter o floema. E essa região mais bege é o parênquima medular de preenchimento. Observando aqui melhor, você tem a epiderme, que é uniceriado, uma única camada de células. A gente vê que o pelo é uma projeção de uma única célula. Aqui o córtex, né, que é parênquima cortical. E aqui a gente vai ter a endoderme, tá? Que tem essas estrias casparianas, tá vendo? Então as células da endoderme, elas têm esse espessamento de lignina suberina ou celulose, tá bom? Que impede que a água passe pela parede celular. Ela obrigatoriamente tem que entrar na célula. Logo após temos o periciclo, que delimita o nosso cilindro central. Então, observando aqui, ó, nós temos a epiderme, aqui um pelo radicular, aqui a região parenquimática, que essa primeira faixa pode diferenciar em exoderme, a endoderme, com as estrias casparianas, o periciclo, que é a primeira faixa após, e xilema primário e floema primário. Vamos por partes. Então a epiderme, ela é uniceriada, a gente vê que é uma camada só. Ela apresenta uma fina cutícula para poder ter a absorção dos nutrientes, mas ela pode ser espessa em raízes aéreas, como as orquídeas. As células, algumas células sofrem expansão tubular, formando os pelos radiculares, que servem para aumentar a superfície de absorção de água e nutrientes. Quanto ao córtex, essa região aqui, são células parenquimáticas. Pode haver uma exoderme embaixo, como eu mostrei no slide ali logo atrás, que ela pode ter estrias casparianas, tá? Que é para evitar que perca água, por exemplo, em plantas de manguezais. E aqui a endoderme, essa última faixa aqui, que apresenta células justapostas, bem organizadinhas, porque aqui no córtex você vê que tem espaços. Não há espaços intercelulares na endoderme, apresenta as estrias casparianas e serve para controlar o fluxo de água e minerais. Então, a gente observar aqui, ó, a gente tem muita lignina. Olha aqui, ó, a endoderme cheia de lignina, tá bom? As estrias casparianas, para impedir que a água que entrou no xilema saia, tá? É uma maneira de proteção contra a desidratação, mas isso também será estudado melhor na aula de absorção de nutrientes. Observando aqui, ó, um outro padrão, olhando de lado, olhando de cima, ó. Então ela não preenche a célula toda, por isso que a célula ainda é viva, mas ela impede que a água se movimente pelas paredes celulares. Já o cilindro vascular, né, a parte interna, formado pelo periciclo, né, a primeira camadinha aqui de células, e os tecidos vasculares, xilema mais internamente e floema externamente. Tá? O xilema pode formar arcos, que nem aqui tem um padrão que parece um X, então é um padrão tetrarca, certo? Já o periciclo é a parte dele que se origina as raízes laterais, ele também é uniceriado e pode ter células parenquimáticas ou do esclerênquima. Observando aqui os padrões de xilema, ó, aqui nós temos o padrão de arco, né, ó, 2 arcos, e aqui o floema de roxinho, padrão triarco, tetrarco, hexarco e poliarco, tá? Pode ter vários padrões aí de arcos do xilema. Então aqui a gente vê um padrão, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pentarco. Então a gente tem o metaxilema aqui grandão, protoxilema aqui, né, a setinha que está aqui em cima, e entre os arcos o floema. Aqui a gente vê a estria caspariana, ó, que é a endoderme, e a primeira faixa aqui logo é o periciclo. Aqui de novo, ó, patrão tetrarco, metaxilema com seus elementos de vaso, protoxilema. Aqui a gente tem o periciclo, logo abaixo da endoderme. A endoderme é bem visível. E esse córtex aqui acumula muito, ó, amiloplastos.
Temos outro padrão aqui, né, ó, metaxilema, protoxilema, floema, é que a gente tem as estrias casparianas, aqui é a nossa endoderme, certo? Quanto às raízes laterais, formadas a partir do periciclo, tá? Então o periciclo começa a crescer, dá pra perceber aqui, ó, começa a ter uma região meristemática e vai crescendo, a gente consegue perceber que tem uma coifa aqui embaixo e vai ter várias divisões celulares. E aqui a gente vê já o procâmbio, meristema fundamental e protoderme. E o interessante é que o procâmbio, na hora que vira xilema e floema, já está ligado ao cilindro central da raiz principal, tá? E essa raiz secundária vai crescendo ou quebrando o córtex por ação enzimática ou por separação mecânica, tá? Aqui a gente vê o crescimento logo ali da raiz principal, do início, depois já começa a desenvolver, já começa a ter uma medula, e próxima ali do encontro da raiz com o caule tem crescimento secundário. Então você vai perder a epiderme, formando a periderme, que a gente vê já xilema secundário, floema secundário, tem toda uma evolução aqui da raiz. Então aqui a gente vê a medula, xilema primário, xilema secundário, o câmbio, floema secundário, floema primário, e aqui a gente tem toda a periderme, né? Filoderme, filogênio e suber, que a gente já estudou. Quanto aos tipos de raízes, é bem simples, tá? Temos a raiz pivotante ou axial, né? Que ela tem um eixo principal, da qual partem as raízes secundárias. Temos a raiz fasciculada, aquele tipo cabeleira, sem raiz principal, igual da grama, que é muito importante para prender as partículas do solo e impedir a erosão. Temos as raízes suporte, não é a raiz escora também, né? Como se as outras raízes saíssem um pouquinho de cima do caule para segurar a planta para solos muito arenosos. Temos as raízes tabulares, que são gigantescas, bonitas, que é um problema no paisagismo, né? Então tem que saber bem que planta você coloca, porque essas raízes vão quebrar muro, quebrar a calçada, mas é um bom lugar para descanso. Temos as raízes tuberosas, que são aquelas de armazenamento, como a cenoura, como a mandioca. As raízes aéreas, né, que não estão em contato com o solo, que nem as orquidáceas, que elas vão liberar enzimas degradando o suber, que já é morto ali da planta, então ela não é um parasita, ela só está ali como inquilina para chegar até a luz. Temos uma raiz já parasita, né, sugadora. Essa raiz aqui, ó, do cipó chumbo, ele tem austórios, que são essas boquinhas que furam a epiderme da planta nos locais mais delicados dela e chega no floema e absorve. Então é uma planta totalmente heterotrófica, né? Ela não faz fotossíntese. Professor, não tem raiz? Ela tinha quando germinou. Depois, quando ela se liga a uma planta, ela perde a raiz. Certo? Então essa era a nossa aula sobre raízes. Espero que tenham gostado. Dá o like no vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau!